Fazendo a lavada. Fala galera, boa noite. Aqui é o Léo e o Vitor e Léo. E nós estamos inaugurando hoje essa live de quinta-feira, conversas de quinta, né, com Vitor e Léo. E aqui você já tem um spoiler do nosso convidado, né? Um cara que vai estar aí compartilhando com a gente também da música e da vida e do nosso tema de hoje, que é criatividade. Show. Tá valendo, valendo? É. Então vamos chamar o convidado pra cá já, né? Então vamos lá. Ó, prestem bem atenção no nome aqui, criatividade, porque o convidado vai cobrir isso aqui. Ele tem uma região superior do corpo dele que vai cobrir toda essa parte aqui, né? Então a gente quer convidar aí, chama ele aí. Salve. Thiago Belo, MT. E aí, galera? Suave. E aí, cara? Caraca. E aí, cara, de boa? Suave, Tá tranquilo? Eu tô nervoso. Eu não tô vi de tranquilo. preto, eu não consegui encontrar uma camisa preta. Quer que eu tire? Certo? Não, é melhor não. É melhor não. Então assim, galera, que bom estar com vocês aqui. Esquema agora aí de música. Ok. The Bluetooth device is ready to pair. Esse é o nosso Conversas de Quinta. A gente tem participações internacionais. A gente quer dar uma surpresa para vocês. Vocês agora já têm uma participação internacional, né? Dessa empresa aí, os camelôs X-Strat, né? Tá aí falando conosco. Qual é a primeira aí? Castelo. Castelo? Alta tecnologia aqui. Pai, hoje eu venho só pra te pedir perdão. Hoje mesmo tava na igreja, pesou meu coração, pois lembrei de toda a peleja. Nasci com Cristo no berço, mesmo assim desfaço. Nunca representei um terço disso que eu digo que eu faço. Eu sabia, eu tava errado e as verdades são tuas. Se Deus salvou minha vida, não era pra eu ter duas. Nunca desacreditei, mas nunca levei a sério. Árvore sem fruto, não notei meu espírito estéril. Hoje eu me arrependo quando lembro do que já fiz, decepcionando a Deus, tratando a fé como atriz. Me perdoa, eu oscilei, às vezes perto, distante, me constrange lembrar que o Senhor se manteve constante. Eu sou pecador, a minha fé se abala e falha. Sobrevivi da minha coleção de fogo de palha, da vergonha de assumir, muitas vezes não fui exemplo. É muito fácil ser santo quando eu tô dentro do templo, mas dá uma olhada lá fora. Tanta vergonha eu dava, dei serviço pro reino, mano, eu não sei onde eu tava com a cabeça pra cometer tanto vacilo assim. Se não fosse a graça, eu não sei o que seria de mim. Procrastinei minha santidade, sob a desculpa de que se Deus perdoa, me arrependo depois que não é tarde. Mas isso é mentira, se eu morresse amanhã, insisto, pois sei que já tive mais perto da morte que de Cristo. Perfume de hipocrisia, eu utilizei cada pingo. Notei que o cheiro durava até o próximo domingo. Reconheço o meu erro, tua graça é bem-vinda. Errar é humano, persistir no erro é mais humano ainda. E todos podiam ver, doía demais pra mim toda vez que alguém perguntava se todo crente era assim. Fingia riso no mundo e santidade na igreja. Me achavam forte, mas era a máscara de um olho que lacrimeja, irmão. Pessoas me olham e acham um castelo forte, mas não passo de um castelo de papelão. Um castelo de papelão, mas só que isso não me torna fraco, não. Me faz ser dependente, então. Depender de ti me faz ser forte. Me faz ser forte mesmo que eu sinta que não. Irmão, pessoas me olham e acham um castelo forte, mas não passo de um castelo de papelão. Um castelo de papelão, mas só que isso não me torna fraco, não. Me faz ser dependente, então. Depender de ti me faz ser forte. Me faz ser forte mesmo que eu sinta que mas me sentia moleque. Senhor, não sei como ser mais sincero nesse rap. Quero dar o melhor de mim, o pior já conheci. Quem não conheceu é a prova do quão bem escondi. Ou pelo menos eu acho, debaixo do tapete. Cada grama de erro vale a ponta de um alfinete. Mentira tem perna curta, vejo desta maneira. Criança nunca sabe esconder que fez besteira. Fraco, caindo sempre no mesmo buraco.
caco, juntei as peças de um espírito opaco. Não existe meio termo de dois polos. Um coração em cima do muro acaba no vácuo. Criei minhas algemas de vício, ego e segredo. A lacuna no peito preenchi com doses de medo. Será que eu te conheço? Será que eu te pertenço? No fundo eu sei que com essa atuação não convenço. Tanta lembrança é fardo. Me diz como que apaga. Eu tava na cela e saber que eu tinha chave me traga. Eu sabia, ouvia, eu podia ter feito. Um dia me afogo com tanto em si que guardo no peito. Perdi o sono arrependido, aparando a aresta. Só queria poder gritar e estampar na testa. Mano, eu tava errado, eu não sou o mesmo. Exclui, por favor, esqueçam aquilo que eu fui, Senhor. Tô nas tuas mãos, que haja correção e seja vista como fruto de uma santificação. Sei que sou falho, ainda sofro consequências. Tua graça gera em mim um processo de dependência. Já carreguei muita gente pra lama comigo. Hoje transformado, quero espalhar que encontrei abrigo. Longe dos erros que eu já vivi. Me perdoa ter pensado um dia que eu viveria longe de ti, irmão. Pessoas me olham e acham um castelo forte, mas não. Não passo de um castelo de papelão. Um castelo de papelão. Mas só que isso não me torna fraco, não. Me faz ser dependente, então. Independente de ti me faz ser forte. Me faz ser forte mesmo que eu sinta que não. Irmão, pessoas me olham e acham um castelo forte, mas não. Não passo de um castelo de papelão. Um castelo de papelão, mas só que isso não me torna fraco, não. Me faz ser dependente, então. Dependente de ti me faz ser forte. Me faz ser forte mesmo que eu sinta que não. Me faz ser forte mesmo que eu sinta que não. Me faz ser forte mesmo que eu sinta que não. Muito massa, cara. É muito bom ter você aqui com a gente. Essa é uma música que me toca muito. E acho que começar essa ideia desse programa aqui, Conversa de Quinta, e tendo a tua presença aqui, ouvindo tuas canções, isso vai ser muito marcante pra gente. Nosso bate-papo de hoje é falando sobre criatividade. E eu acho que música, ela não existe sem criatividade. Né? Criatividade é sem fim quando a gente pensa em música e em especial o rap. Sim. As tuas influências, eu queria que você falasse um pouco. Como é que você se percebeu como um cara que canta rápido, como você diria? Sim. Então, começou nessa história mesmo. Eu sempre falo que eu curti a parte rápida da música, não sabia nem o que era rap. Aí, ali pra 2010, 2011 eu fui tendo contato e tudo mais. Daí, a partir de 2011 foi quando eu comecei a ouvir a galera daqui do rap brasileiro, o rap nacional. E desde lá eu já tenho tentado imitar os caras, entendeu? Aí em 2011 eu comecei, 2012 eu gravei umas músicas ali, 2013 o primeiro CD ainda como Thiago Belo no RMT. Aí em 2016 foi que eu vim lançar o Pescador de Homens. Escutem Pescador de Homens, Spotify. E aí eu tô aí. Faz cada vez mais difícil ser criativo, tá ligado? Mas dá certo. Cara, é o seguinte, a gente vai lançar agora para vocês que estão nos assistindo. Queria que vocês comentassem palavras que vocês gostariam que ele fizesse um improviso em cima delas. Ele vai cantar uma outra música agora. Enquanto isso, você pode bombar aí, bota a palavra difícil, coloca uma frase aí que você gostaria que ele fizesse uma rima em cima, tá certo? Vai compartilhando aí a live da gente também para que outras pessoas possam estar junto conosco aqui nesse acesso. Tem uma música, cara, que eu queria muito que você cantasse hoje, porque pra mim ela tem tudo a ver com criatividade. É aquela música que todas as palavras que vão surgindo nela começam com a letra V. Sim, suave. Muito doido. Eu canto, depois eu conto uma curiosidade da música. Vamos nessa. Olha lá. Verbo. Essa não. Bom, galera, enquanto ele vai achando aqui a música, eu posso participar também da música dele. Feat Pastor Léo.
verbalizar a verdade. Versículos viram vida, voz, vejo vontades vacilantes voltando veloz. Verdades vesgas visam vulnerabilizar vocês. Virtudes vencem, vitória vem a vossa vez. Vitrine vende vislumbre, veneno vendado. Víboras vestem volume, vai vendo vetado. Verso versátil viabiliza vias. Verbos vibram veio, vivificam, vacinam vidas vazias. Vou voando, vejo várias vozes vilãs. Ventania vácuo, vociferando vertentes vãs. Venerando vícios, visão vencida, vem haverá. Vívidas veredas, visualizar vagando. Vermes vomitam vísceras, viu? Vírus valente, vejo vítimas, vigio. Vamos, volante voa, viés vetorial. Viela vasculariza, verdadeiro vínculo vital. Viramos vergonha, vírgula, viraram. Valores viraram vapores, vacilaram. Inversão vegetal, velho vazou. Velocímetro voou, vocação vem vocal. Vertigem, vai e vem, variável. Vasculho vestígio, vários vídeos. Visto vidro vulnerável. Veracidade vira vitamina. Viva, verdades vagas, vendem vivências vegetativas, ventre. 20 verões variados, vivendo vacilos, volto vivificado, voraz, viril, vela virou vulcão, varrendo vultos, vasta verificação, valorização verídica, votos vitoriosos, valente, viu violência, vasos venosos, vermelho vibrante, veredito, voilá, verbo veio, venceu, vive, voltará, 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 verbo veio, venceu, vive, voltará. Isso aí. Valeu. Que massa, velho. Você veio voado viralizar o vídeo, né? Na internet. Mas eu queria que você botasse a historinha dessa música, né? Como é que foi isso aí, cara? Ah, cara, foi o seguinte. Porque existem outras músicas no rap nacional que fazem essa mesma brincadeira. A primeira, faz tempinho, foi lá o GOG, ele fez uma música chamada Brasil com P, que é muito mais, tipo, muito tempo de música e só a letra P. Daí outras pessoas fizeram outras músicas, tem um cara chamado Inquérito que fez a música Mr. M só com M. Aí o Projota fez o Fatality só com F. Aí eu, caraca, ia ser irado se eu fizesse uma música desse jeito. Aí eu fiquei pensando, qual letra eu vou escolher, Aí eu escolhi V, né? Por causa que, não sei, eu saí fazendo aleatório assim, escolhi V, beleza. E demorou muito pra eu conseguir escrever essa música, muito mesmo. Porque eu ficava tentando fazer alguma coisa e ficava não saía. Aí um belo dia, eu lembro que eu tava trocando ideia comigo meu, e a gente falou, pô, vamos fazer um canal no YouTube falando sobre fazer estudos da Bíblia, só que através do rap e tal. Márcio, vamos fazer. Como é o nome do canal? Ele, pô, a gente podia falar, o versículo vira verso. Aí eu, versículo vira verso, velho. Aí eu, peraí, irado. Aí um dia eu tava pensando, versículo vira verso, aí eu venho verbalizar a verdade, versículos viram vida, voz, vejam lá, e saiu. Só que assim, eu escrevi 70% da música numa tarde, entendeu? Eu lembro que eu tinha que parar de escrever pra ir correr pro estúdio e gravar outra música. Aí eu parei, só que quando eu parei, aí bloqueou, entendeu? Eu só fui escrever o resto da música assim, umas 2-3 semanas depois, porque foi tenso. O refrão dela surgiu como? Nesse primeiro momento ou só depois? Cara, pra ser bem sincero, quando eu terminei de escrever o Vai Ver, Vencer, Vive, Voltará, aí pronto, agora era do refrão. Só que eu não consegui pensar no refrão que eu achava que ia ser completar a música. Aí eu, não, mas essa última frase tá tão boa que eu acho que se eu repetir, fica massa, entendeu? Essas coisas, bastidores, ninguém precisa saber que eu não sabia o que escrever, entendeu? Cara... Pronto, já não é mais bastidores, né? Tem uma pergunta aqui pra fazer um link com esse negócio que tá falando. Mano. Como é que começou o teu processo criativo direcionado pro rap e como é que ele funciona hoje em dia? Tu deu o exemplo de uma música, dá uma aprofundada nisso aí. Repete só mesmo, processo criativo relacionado ao rap? E como é que ele funciona hoje em dia? Sei. Cara, eu acho que existem, pra mim, o processo criativo durante a criação de uma música, ele consiste em 2 momentos assim difíceis pra mim. O primeiro é porque eu escrevo baseado em memórias, entendeu? Todo mundo escreve baseado no que vive e tal, no sentimento que tá ali, tô com raiva, escreve. Não, assim, eu vivo a minha vida e tipo 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses depois eu penso sobre aquilo que aconteceu e escrevo, entendeu?
Então, a primeira dificuldade é condensar todos esses, tudo isso que aconteceu, todas essas conclusões e colocar na música. Mas a outra parte que eu acho que configura mais como a questão da criatividade é a dificuldade de sempre estar se inovando, entendeu? Porque, por exemplo, se eu fiz a música todas com letra V, aí todo mundo, pô, que massa, como é que conseguiu e tal, ou aquele momento ali de, pô, é novidade. Mas depois disso, se eu fizer outra música com todas as palavras com a mesma letra, já não é mais novidade, entendeu? Então, assim, a parada é mais criativa, não é nem por causa de mim, entendeu? É mais pela percepção da pessoa. Tipo, como o público vai receber isso, é meio que, tipo, se é criativo ou não, entendeu? Dependendo da minha trajetória ali, tá ligado? Mas, assim, eu também posso considerar minhas músicas criativas, entendeu? Então, assim, pra mim é sempre difícil estar fazendo algo que eu nunca fiz, entendeu? Porque eu acho que cair na mesmice reduz a qualidade do trabalho. Então, o processo de pesquisar sempre alguma coisa nova para se fazer, tanto na questão da estrutura da música quanto os temas abordados da música, é um processo criativo trabalhoso, entendeu? E para isso, você precisa buscar muitos conhecimentos em diversas áreas, entendeu? Tipo assim, quanto mais livros você lê, por exemplo, mais informações você tem para cruzar e daí sair um verso, tá ligado? Quanto mais informação você tem, mais versos você produz, entendeu? Ô, Thiago, essa questão do rap, assim como o rock, né, a gente fala muito que o pessoal acha que rock é uma coisa só. E rap também tem estilos de rap diferentes. Sim. Né? Em relação a estilo e fazendo valer também o estilo dessa última música, você vê vantagem em variar? Cara, eu estudei pra isso. Não, porque a pergunta foi boa. Cara, sim, eu vejo. Porque o bom do rap é porque ele é um ritmo que se encaixa em outros ritmos, entendeu? Então, a própria... Eu não vario só dentro das palavras, dentro da estrutura do que eu escrevo, mas eu posso variar também em questão de instrumentos, entendeu? É totalmente diferente de um rock que é clássico de ter a guitarra com distorção, entendeu? O rap não, tem rap com guitarra com distorção, mas tem rap que é só com um cavaquinho, entendeu? Então, assim... isso me beneficia, claro, porque, por exemplo, um cara que curte muito rock, mas não tanto rap, tem uma música no CD Lacerdos, que é mais rock, que o cara vai curtir, entendeu? Tem outros ritmos que podem abranger, assim, a galera que escuta. Então, sim, eu acho que o rap dá pra ter esse benefício. Apesar do Thiago não ter sido apresentado ainda, né? O Thiago é membro da nossa igreja, ele serve no Ministério de Jovens, né? Ele é estudante de publicidade, que é algo que envolve criatividade, né? Tanto o desenvolvimento da criatividade quanto te impulsiona para isso, né? E ele tem desenvolvido também essa área, essa veia artística, né? Que está na família, né? Mas ele está desenvolvendo essa veia artística no mundo do rap e tal, e está começando aí já expandindo os horizontes, né? Mais uma vez eu quero convidar você, ele falou no começo, mas frisar bem isso aqui, procura Emitir, né, com TH, lá no Spotify, no YouTube também, você vai encontrar as músicas dele, tá lá disponibilizado. Segue lá no Instagram também. É isso aí. Nosso tema de hoje é criatividade, como a gente já está falando aqui, e isso tem muito a ver com Deus. O nosso Deus é extremamente criativo, a palavra de Deus diz que Ele criou o mundo a partir do nada. Do nada Ele fez surgir todas as coisas. Na filosofia da alta antiguidade, os egípcios, quando pensaram que elemento criou todo o universo, eles pensaram que o Logos, o verbo, esse que você cantou agora, a palavra, tinha o poder de criar todas as coisas. Enquanto uns pensavam que veio tudo do fogo, outros da água, enfim, aquele água, fogo, terra, Capitão Planeta. Os caras, muito antes do período lá de Sócrates, os caras já pensaram que a palavra trazia à existência coisas que não existem. Não apenas num aspecto assim espiritual demais, mas a gente vê aqui através do rap, através dessas canções que o Thiago canta, como elas nos impactam e como gera transformação, mudança. A palavra tem um poder muito forte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que seja boa para a edificação daqueles que a ouvem de acordo com suas necessidades e que conceda graça. Era essa a ideia do apóstolo Paulo. E essa palavra torpe,
que no original grego quer só dizer que é algo que foi apodrecido, ruim. Já no português tem outras vertentes, né? A ideia de algo que foi entorpecido, algo que foi corrompido. A palavra tem esse poder. Às vezes a gente pensa que falar coisas torpes é simplesmente falar um palavrão, falar uma palavra de baixo calão. Mas quantas vezes a gente consegue usar até mesmo textos bíblicos para perverter uma situação ao nosso favor? Isso aí é tornar uma palavra torpe, entorpecer a palavra. Ou mesmo a palavra que entorpece. E isso a gente pode encontrar dentro de todos os diálogos que a gente pode travar durante o dia. Quantas vezes as nossas palavras não roubam do outro a lucidez, a capacidade do outro a pensar. Quantas vezes uma palavra maldita faz o cara ficar numa profunda ira, raiva e sair de si. Quando o texto do apóstolo Paulo fala isso, demonstra que de fato a palavra tem um poder muito grande, um poder de construir. E é por isso que ele diz: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que edifica, aquela que constrói. Então, partindo desse princípio de que as palavras constroem, a gente quer bater agora um papo aqui sobre criatividade a partir da palavra. E é por isso que a gente está com o Thiago Belo aqui. Ele compõe os raps, como vocês puderam ver aí, todas as palavras começam com a letra V, algo extremamente criativo. E justamente essa palavra fala do verbo. Deus se fez palavra. Esse ser que é palavra se fez carne e habitou entre nós. Se tem uma expressão de uma palavra que se torna viva, é Cristo Jesus. E é através dessa criatividade dele que hoje eu e meus irmãos que aqui estamos, a gente alcança a salvação. Então, nesse momento agora, quero fazer um desafio para você, que é: vigia a tua boca e entende que da tua boca saem palavras que podem construir coisas novas, podem trazer criatividade para o mundo à tua volta. Esse é meu desafio para você. E aqui a gente vai começar agora no esquema de bate-papo, de debate. Então você pode mandar a sua pergunta aí, como você já está mandando. Alguns já mandaram aqui. Chegando palavra aí, pode continuar mandando também. E chegando palavras novas, por enquanto. A proposta é essa, né? A gente tinha pensado em fazer uma live de meia hora, a gente já rompeu a meia hora da live, né? Até porque a gente teve um pastor pregando agora há pouco. E isso leva tempo, né? Então eu quero mandar um abração aí pros familiares, né? Tem a Juju assistindo a gente, a Ciene assistindo a gente também, né? Mãe, me assiste, por favor, né? Minha família não me assiste, né? Mas eu quero mandar um abração especial aí pro Lude Souza, né? Aí um regueiro aí de raiz mesmo, né? Abração, Luco, né? Que vai ter o reggae aqui no Ceará, né? Fazendo parte aí, quem sabe tocando junto com o rap aí. Abração, Lu. Então, manda aí suas perguntas. O Clebson, né? Também conhecido como Binho, lá de Recife, ele queria saber essa coisa da criatividade na música gospel, quando muitas vezes a criatividade rompe a barreira de falar de Deus. Músicas que não falam de Deus. O que é que você pensa sobre isso? Né? Dentro do mundo gospel, mas uma música que não cita Deus, por exemplo. Cara, eu poderia dizer que músicas que não citam Deus já me abençoaram mais do que várias músicas que citam Deus, tá ligado? Existem, se você for ouvir, tem um cara chamado Rashid, ele é crente e tal, mas as músicas dele não falam especificamente sobre Jesus e tal, tá lá. Se você analisar biblicamente, tem muita mensagem que tá lá. Mas ele não cita Deus, entendeu? E, tipo, várias músicas desse cara me edificaram, entendeu? Então, assim, não só ele, mas tantos outros artistas, eles contêm uma mensagem na música dele que, tipo, cara, é bíblico, cara. É bíblico, não, é impossível dizer que não é, entendeu? Também a gente não pode abrir demais, porque tem muita coisa que não é. Mas, se você procurar, tem e... tá lá, velho, tá lá. E, tipo, essas músicas, eu acredito que me abençoaram, como eu falei, mais do que outras, porque, sei lá, velho, eu acho que tem todo um lance, assim, da sinceridade que tá sendo botada ali, entendeu? Tipo, sem preocupação com o povo que vão pensar de mim, tá ligado? Eu acho que aí já é outra conversa, só porque, por isso que eu fiquei mais na minha. Mas, em só uma curiosidade, eu vi, inclusive, um gráfico nessa semana que mostrava a variabilidade de palavras dentro de ritmos de música.
Ah, tu chegou a ver isso aí? Pois é. Aí não tinha dizendo qual era a escala utilizada, só tinha os números. Mas o gospel era tipo assim, 700 e poucos, não sei o que, não sei qual era o dado. Não sei qual era. Mas era 700 e pouco e tipo, tava só um pouquinho à frente do sertanejo, que era 700 e pouquinho também. Isso, música sertaneja é tudo igual. E o rap tava em primeiro lugar com tipo 2.000 e poucos, não sei o que, entendeu? Então assim, você nota, pô, tipo, não falando especificamente do rap, mas que outros gêneros se preocupam com essa parada, entendeu? Perguntar pro próprio pastor Léo, ele gosta de falar sobre isso, diante do que você está falando, você sente que o meio gospel, muitas vezes, ele age com falta de criatividade? É meio que sempre uma cópia e a gente fica girando ali em torno de uma mesma linha de raciocínio. Não que... Eu não estou falando nada contra o meio gospel, nada contra... A ideia é a questão da criatividade. Vocês acham que está sendo afetada no meio gospel? Sim. A música ela é universal, uma linguagem universal, é a maneira da gente compartilhar, comunicar sentimentos, sensações, comunicar a própria fé, né, como essa coisa do gospel. Sendo que no Brasil, e não somente na música, a gente tem várias influências artísticas em outros setores, em outras áreas, vindos de outros lugares, né? Pessoal que mexe com pintura, tem influência europeia, pessoal do teatro, né, tem influências de outros lugares. A música, e mais propriamente a música gospel, que é o nosso assunto aqui, é uma música que tem uma influência americana muito grande, norte-americana, né? Então tem esses grupos que chamados de um estilo worship, né? Que canta essa música congregacional, mas dirigida a um público jovem, que tem ganhado muito espaço nas mídias, nas redes sociais, grandes ministérios, mundo afora, e que acabam entrando nas igrejas como um estilo de música, como um estilo de adoração, onde muitas vezes é tão somente uma cópia, né? Existe uma galera no Brasil tentando buscar uma identidade brasileira na música, né? Na música gospel, inclusive, tem o Marcos Almeida, tem uma galera fazendo isso aí. E aí eu queria saber o que é que você pensa disso também, porque muitas vezes copia tanto, que eu já vi traduções de música tão legítima à tradução, tão legítima ao inglês, que cantava assim: Senhor, eu te elogio. Assim, eu te elogio, isso em português brasileiro não fica uma coisa tão legal. Ah, tudo bem, eu te adoro, eu te contemplo, eu te bendigo, mas eu te elogio. Então o pessoal foi tão à risca na tradução para querer fazer um negócio igual ao americano. Isso nem sempre dá certo, até porque você canta rap nos Estados Unidos é um negócio que bomba, né? Então assim, como é que eu consigo fazer isso mais para um público brasileiro, respeitando a nossa cultura, sabe? Então assim, é uma cópia? Tem alguma música sua que você copiou de alguém? Não. Se eu falar que se eu vou preso aqui, tá? Acho que é bom saber disso, né? Era uma oportunidade que eu tinha um policial aqui esperando ele ir embora. Cara, não foi pra mim ou foi Pra você. pra mim, né? Não, eu concordo tanto tipo, com o que tu falou, o pastor Vitor falou, quanto com essa linha de raciocínio. E eu também acho que sim, que tipo, muito dessa matança da criatividade, dessa falta de variabilidade, eu acho muito que vem por conta de influência, entendeu? Porque se você vê, por exemplo, usando o rap como exemplo, ele surgiu nos Estados Unidos, que era uma galera da Jamaica que pegou ali o funk antigão, o blues, tá ligado? Aí juntou, aí chegou aqui, a galera já pegou um pouco do samba. Então assim, é uma mistura que se você... que é impossível você ter um estereótipo de como é uma música de rap, entendeu? Pelo menos hoje, porque a galera mais anos 90 e tal ainda era aquela batida mais parecida. Mas hoje, velho, não tem como, entendeu? E você pega a música gospel, como o pastor falou, a influência é uma só, entendeu? Eles só retiram o conteúdo, a inspiração de um lugar só. Então, é claro que vai vir tudo igual, entendeu? E eu fico triste vendo esse cenário de músicas iguais no meio gospel, porque eu não fico triste com artistas gospel, eu fico triste com a música, com a cultura, entendeu? Porque, pô, velho, Deus deu a criatividade pra gente, Deus deu milhões de ferramentas para que a gente pudesse fazer música de diversas formas possíveis. E a galera se prende naquela fórmula que deu certo, e eu fico indignado também com a galera que não satura e continua consumindo, Então assim, é difícil. Mas é o que eu falei, nada contra uma pessoa específica, entendeu? Mas com a cultura de consumo que gerou. Assim. Eu lembro quando eu estava aprendendo a tocar violão,
Eu achei isso ótimo. Cara, eu aprendi 4 notas e eu conseguia tocar todas as músicas da igreja. E eu achava que eu tocava muito, porque eu tocava todas. Só o campo harmônico de sol, o cara toca metade das coisas. Você vai lá, sol, ré, mi, menor, dó, você toca tudo que você quiser das músicas. E isso daí, você percebe nitidamente que tem uma pobreza de harmonia, tem uma pobreza na linha melódica, mas o que eu tenho sentido mais falta hoje não é só disso, é da pobreza de palavras. A gente percebe sempre as mesmas palavras sendo utilizadas, você só muda um pouco ali, mas o refrão são muito parecidos das canções que a gente canta na igreja. E assim, se a gente é contra a oração tipo uma reza, que é aquela coisa sempre mecânica, por que quando a gente vai fazer o louvor, a adoração, a gente vai criar essas canções, a gente cria elas nesse sistema de reza, de sempre cantar a mesma coisa, sempre falar a mesma coisa? Será que a gente não está vivendo um novo momento com Deus? A Bíblia fala que a caminhada de um cristão deve ser que ela vá brilhando mais e mais até ser um dia perfeito, como o salmista diria. E o que eu percebo é uma estagnação total, principalmente nessa área de criatividade, de letra, parece que o brasileiro se voltou para um contexto onde ele só fala as mesmas coisas com relação a Deus. Eu sinto que está faltando a gente amadurecer como cristão para que a nossa adoração, para que o nosso louvor seja mais criativo. Talvez seja por aí. E a própria palavra de Deus é criativo. Deus é criativo, né? Você tem músicas na palavra de Deus, os próprios salmos que você citou, e Davi, ele, além da criatividade em usar palavras e usar atributos divinos diferentes nos salmos, ele era muito pessoal, ele abriu seu coração. Então tem salmos em que Davi escreveu aquela canção estando ele triste, estando ele sentindo-se, inclusive, longe de Deus, algo que é impossível, né? Mas ele se sentia dessa forma e ele colocou isso na canção, colocou isso no salmo. Assim também quando ele estava bem com Deus, quando ele estava feliz, quando ele estava se garantindo no Senhor, dizendo assim, o Senhor é a minha força, é o meu braço, é minha fortaleza, né? Não aqui no Ceará, mas lá. E aí você tinha Davi com essa coisa da criatividade mesmo. Ele se utilizava disso, da criatividade. O próprio Salomão, né? Nos cantares Salomão também era criativo, né? Ele chamava a mulher de várias coisas, incluindo animais, né? Seria uma criatividade estranha hoje, mas no meio secular, se você chamar a mulher de algum animal, as mulheres acham isso o máximo. Fazer um funk chamando a mulher de um animal, que eu não vou dizer aqui qual é animal, para não atrelar ao tipo de música que eu estou falando, mas só as cachorras. E aí, as mulheres adoram dançar isso, mas ninguém parou para pensar, né? O que é que está faltando nisso aqui? Está valorizando, está desvalorizando? Salomão seria só as gazelas. Só as gazelas, né? As éguas de Faraó. Algo nessa idade. E todas elas lá, né? Então assim, que bom que a palavra de Deus é criativa, o nosso Deus é criativo. Eu acho que realmente a gente tem que ser um pouquinho mais exigente, porque tem outro detalhe. Se tem tanta gente copiando e escrevendo as mesmas letras, falando as mesmas coisas, nesse mercado, porque existe um mercado, é porque tem público. Então é porque você compra o CD, é porque você vai pro show para ouvir as mesmas músicas, ouvir as mesmas repetições. Eu acho que também a gente tem que ser um pouquinho mais exigente. Sim. Sabe, nesse bate-papo aqui eu comecei a lembrar, teve um período na história da igreja cristã que os ritmos eram extremamente limitados. Só podia um ritmo X e ele tinha que ser tocado apenas por tais instrumentos, não poderia nenhum outro. E foi uma guerra, sempre muito movida pelos próprios jovens, para que isso fosse renovado, que isso fosse mudado. E hoje você tem uma variedade de opções de música, né? Você pode criar desde o rap, tudo. O problema hoje que está faltando é a gente cresceu tanto nessa área e esqueceu algo que era muito bom antigamente, que era a letra. A letra, antigamente, você pegava as canções, elas eram muito longas, as canções. E agora você, com 4 frases, você cria uma música de 10 minutos e vira um mantra ali. E a gente percebe que lutamos tanto para chegar num local e esse lugar, pelo menos, não nos satisfaz. Eu acho que se hoje a gente aproveitar essa gama de instrumentos que temos, de ritmos diferentes, de arranjos que são possíveis fazer, e você colocar uma letra muito mais bíblica, muito mais sincera, não algo que é vendável, mas algo que, sei lá, que vem de fato de uma inspiração genuína, porque hoje a galera senta para vender, escreve para vender.
E o nosso esquema aqui, quando a gente fala sobre adoração a Deus e criatividade, a gente está falando de algo que vem do coração. A Bíblia fala que o Senhor, quando procura os adoradores, eles procuram aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o nosso contexto da igreja atual hoje são pessoas que estão adorando a Deus de acordo com o mercado. Isso não tem verdade, isso também não tem nada de espiritual. E desculpa aí fazer essa live, a gente batendo tão pesado logo na primeira live pra galera, mas o esquema é esse. Tem uma coisa relacionada aí que você tá falando, pastor Vitor. Tem o Cleibson Lima falou o seguinte... Hoje... É o Binho. É o Binho. Hoje tô vendo todo mundo na igreja com brega, axé, a rocha. Será que todos os gêneros musicais são bem-vindos? Eis a questão. Olha, nem todo gênero é bom, viu? Mas gênero musical, isso pode me causar algum problema. Mas gênero musical, realmente, tem a ver com gosto, tem a ver com a cultura, tem tudo a ver. O Brasil é um país enorme. Então tem gente que vai adorar usando um carimbó, sabe, lá do Pará. Tem gente que vai adorar usando aquela música de tradição alemã lá no sul do país. Tem gente que vai adorar usando o axé lá na Bahia, né? Tem gente que vai adorar em Brasília usando... Usa o que em Brasília? A canção dos políticos, né? Então então aqui no Ceará tem um forró, né? Claro, eu sou roqueiro, eu gosto do rock and roll. Né? Mas gênero musical, ele não está submetido a um estilo, o que é que você vai cantar. Na realidade, quem deve mandar no gênero é a letra. Eu posso cantar, falar de Deus em qualquer estilo. Né? Você vai, inclusive, missionários que fazem trabalhos em países africanos, né, no continente africano, eles falam que tem muitas vezes a adoração lá, que aqui no Brasil o pessoal ia confundir com outras coisas, porque é muito batuque, é aquela coisa muito dançante, e eles estão adorando a Deus. Então, a questão não é o gênero, mas o que está por trás disso, a intenção. Às vezes o gênero é um gênero congregacional, uma música linda, uma harmonia bem armada, mas a intenção do cantor gospel é só ganhar dinheiro. Então tá tudo errado, né? Então o gênero é aprovável, mas a pessoa é reprovável, né? Então assim, tem muito mais por trás disso, né? Antes de pensar no gênero, acho que a gente tem que se preocupar com a letra, tem que se preocupar com a pessoa que escreve, a pessoa que faz aquilo, a intenção que há no seu coração. Eu acho que ninguém gostaria de ter um pastor na sua igreja que é um mercenário, né? Ele só vai atender no gabinete dos irmãos ricos, ele só vai pregar quando alguém pagar bem para ele pregar. Ninguém gosta disso. Mas no meu gospel a gente tem muita gente assim e tem gente pagando caro para ouvir essas pessoas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A música com as letras, eu estou curioso com esse negócio. Freestyle. Não, só um parêntese aqui. Não, não tem parênteses não. E aí... Não, vai. Não, completando a ideia aí, tipo, a mudança dessa questão de gênero parte... A mudança de gênero, vou começar a falar de... tô falando da questão da mudança... Você deu uma revelação. Não. Só pra quem tá assistindo, cara. Dona Ciene. Calma. Não, tô dizendo, a mudança em relação ao gênero musical também parte da gente, entendeu? Porque, por exemplo, a gente faz uma pergunta assim... como ele fez a pergunta, pô, tipo, e axé dentro da igreja? Mas já criou-se o estereótipo de que axé fala sobre aquele determinado assunto, de que funk fala sobre aquele determinado assunto. Teve um dia que rap era música de bandido, que era música que só falava de cadeia, e tipo, a galera falava, e rap na igreja, pode? E tipo, hoje existem pessoas que cantam rap dentro da igreja, porque existiram pessoas pioneiras que começaram a fazer rap com letras de conteúdo, com letra que adorasse a Deus, e as pessoas, então pode ter rap que fale de Jesus, entendeu? O problema é que ainda não existiram pessoas ainda que fizeram músicas em outros estilos mais variados que abrissem a cabeça da galera nesse sentido também. Verdade. Música boa, né? Música boa. Porque rap era coisa de periferia, né? Uhum. Você é da periferia de Meireles aqui, né, em Fortaleza. Nascido e criado no Montésio. Abração aí pra galera do Salve Montésio. Montésio. Viu? Quando eu passar aí, não deixa tudo comigo.